Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre as relações de Girardi. Bom pessoal, então vamos iniciar a análise aqui das relações de Girardi para uma equação do segundo grau. Então a gente tem aqui a equação do segundo grau genérica, ax² mais bx mais c igual a zero, e temos aqui as duas raízes dessa equação, x1 e x2. Bom, o primeiro coeficiente aqui é o a, né, que é o coeficiente do x ao quadrado. Bom, pessoal, então vamos fazer a seguinte igualdade. Ax² mais bx mais c é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Bom, pessoal, então aplicando aqui o teorema da decomposição, quando você conhece, então, as raízes da equação e o coeficiente do termo de maior grau. Tudo bem? Então, efetuando aqui a divisão dessa equação por a, em ambos os lados aqui dessa igualdade, temos o seguinte, x² mais b dividido por a vezes x mais c dividido por a, tudo bem? O primeiro termo aqui, a dividido por a, vai dar 1, tudo bem? Bom, nesse segundo lado da igualdade também, o a dividido pelo a vai dar 1, e vamos ter aqui x menos x1 vezes x menos x2. Então, agora a gente vai fazer a multiplicação distributiva dos termos aqui dessa igualdade. Então, vamos repetir aqui, x² mais b sobre a vezes x mais c sobre a é igual. Agora aqui, pessoal, x vezes x, x² x vezes x2, então vai ficar mais com menos, menos x, x2. Tudo bem? Agora, menos x1 vezes x, menos x, x1. E depois temos menos x1 vezes menos x2. Temos mais x1, x2. Novamente aqui, ó, x² mais b sobre a, x mais c sobre a. É igual x². Aqui, pessoal, eu vou colocar o menos x em evidência, tá? Então, fica assim, menos x que multiplica x1 mais x2. Mais x1 vezes x2. Muito bem, pessoal. Então, fazendo a comparação dessas duas equações, veja, x² é igual a x². O termo que multiplica o x aqui, ele é menos, né, x1 mais x2, tá? E o termo que multiplica o x aqui, nesse lado da igualdade, é o b sobre a. Então, aqui nós temos que b sobre a é igual a menos x1 mais x2, tudo bem? Então, aqui decorre, pessoal, que x1 mais x2, ou seja, a soma das duas raízes dessa equação de segundo grau, é igual a menos b sobre a. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui já a primeira relação de Girardi, né, que nesse caso é a soma das raízes. Tudo bem? E, continuando aqui da igualdade, temos que o termo independente, que é o c sobre a, é igual ao termo independente da outra equação, que é o x1 vezes x2. Lembrando, pessoal, que x1 vezes x2 é um número, tá? A nossa incógnita é o x, tá? Esse x1 e esse x2 são dois números que representam as raízes dessa equação, tudo bem? Então, temos aqui que c sobre a é igual a x1 vezes x2. Portanto, temos aqui que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, tá aqui o produto das raízes. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as duas relações de Girardi para uma equação do segundo grau. Tudo bem? A soma das raízes, que é menos b sobre a, e o produto das raízes, que é igual a c sobre a, em que esses valores, pessoal, a, b e c, são os coeficientes da equação do segundo grau. Tudo bem? Beleza. Então, agora vamos analisar as relações de Girardi para uma equação do terceiro grau. Bom, pessoal, seguindo a mesma ideia, só que agora na equação do terceiro grau, nós temos três raízes aqui, x1, x2 e x3. Então, nós temos que ax² mais bx² mais cx mais d tem que ser igual, então, a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, tá? Então, essas são as três raízes dessa equação, utilizando o teorema da decomposição. Da mesma forma, pessoal, eu vou dividir ambos os lados dessa igualdade por a, e vamos ter aqui x² mais b sobre a x² mais c sobre a x mais d sobre a, igual a x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3.
Tudo bem? Bom, pessoal, nesse caso eu vou ter que efetuar aqui essa multiplicação distributiva nesse lado da igualdade, certo? Então temos o seguinte, então vamos começar com esse par de elementos aqui, pessoal, essa multiplicação, tudo bem? Que a gente já viu, né, que x menos x1 vezes x menos x2, ele é igual a x quadrado menos x1 mais x2, que multiplica x, mais x1 vezes x2. Tudo bem, pessoal? A gente já resolveu na equação de segundo grau. E está sendo multiplicado, né, essa expressão por x menos x3. Tudo bem? Então, vamos efetuar agora a multiplicação distributiva novamente. Tá? Então, temos aqui x que multiplica x ao quadrado, x ao cubo. Então, agora, x que multiplica esse segundo termo, pessoal, vai ser menos x1 mais x2, x ao quadrado, certo? Depois temos x que multiplica x1 vezes x2. Então, mais x que multiplica x1, x2. Agora, vamos para o próximo elemento aqui, menos x3, pessoal. Menos x3 que multiplica x ao quadrado. Então, temos aqui menos x3 x ao quadrado. Depois, menos x3 que multiplica esse segundo termo aqui. Então, temos menos x1 mais x2, tá? No caso, menos com menos mais, tá? X que multiplica x3, certo? Menos x3 que multiplica, então, esse produto, x1, x2. Então, temos x1, x2, x3. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora vamos juntar os termos semelhantes. Note que eu tenho esse elemento aqui que é o menos x3 vezes x ao quadrado e temos esse outro elemento aqui que também envolve o x ao quadrado. Então, colocando o x ao quadrado em evidência, nós temos aqui x ao cubo menos x1 mais x2 mais x3 que multiplica x ao quadrado, certo? Bom, pessoal, então agora vamos analisar esses elementos que envolvem o x, tá? Então, temos o seguinte, mais x que multiplica x1, x2, certo? Mais, aqui, pessoal, esse x3 eu vou multiplicar desse parênteses aqui, ó, certo? Então, temos aqui dentro do parênteses x1, x3 mais x2, x3 vezes x menos x1, x2, x3. Tudo bem, pessoal? Agora sim, colocando esse x aqui em evidência, temos o seguinte, x ao cubo menos, aqui você vai repetir todos os elementos, x1 mais x2 mais x3, que multiplica x ao quadrado, mais x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, que multiplica x, tá? Colocando x em evidência, menos x1 vezes x2 vezes x3. Tudo bem, pessoal? Então, agora, fazendo a comparação com a equação original aqui, temos o seguinte. O elemento que está multiplicando x ao quadrado, ele é o b sobre a. E o elemento que está multiplicando x ao quadrado nessa outra equação aqui é a soma das raízes. Então, daqui decorre o seguinte, pessoal. Que menos x1 mais x2 mais x3 é igual a b sobre a. Portanto, temos aqui, pessoal, que a soma das raízes x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. Tudo bem? O termo independente aqui, pessoal, que é o d sobre a, vai ser igual ao produto das raízes aqui, tá? Então, temos menos x1, x2, x3 é igual a d sobre a. Então, aqui, concluímos que o produto das raízes x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos d sobre a. Agora temos esse outro elemento aqui, pessoal, que é o produto das raízes 2 a 2, certo? Então, temos aqui x1 vezes x2, x1 vezes x3 e o x2 vezes x3. Esse elemento está multiplicando o x. Aqui na equação, o coeficiente do x é o c sobre a. Então, fazendo essa igualdade, concluímos aqui que x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 vai ser igual a c sobre a. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as relações de Girard para a equação do terceiro grau. Tudo bem? Bom, pessoal, então vale ressaltar aqui que o grau da equação vai definir, então, o número de relações de Girard que você vai conseguir desenvolver aqui, certo? Então, note que para a equação do segundo grau a gente obteve 2 relações de Girard. Para a equação do terceiro grau, obtivemos aqui 3 relações de Girard. Uma relação de Girard, pessoal, é a soma das raízes. A outra relação de Girard é o produto das raízes, sempre assim, tá? Então, por exemplo, como essa equação é de grau 2,
A soma das raízes vai ser dado, então, pelo segundo elemento aqui, que é B sobre A. Ou seja, é o termo de grau 2 nesse caso, então vai ser menos B sobre A, tá? É o resultado, então, da soma dessas raízes. Já o produto das raízes, pessoal, vai ser o termo independente, que é o D, dividido pelo termo de maior grau, que é o A. Portanto, temos menos D sobre A nesse caso, tá? Eu já vou explicar essa questão do jogo de sinal aqui, tudo bem? E essa terceira relação de Girard, pessoal, envolve, então, a soma dos produtos das raízes, nesse caso 2 a 2, tá? Como é grau 3, eu vou ter que desenvolver, então, aqui as multiplicações das raízes em pares. Bom, pessoal, na equação de grau n, note, temos aqui a nossa equação genérica, né, que a gente já conhece. A soma das raízes, pessoal, é a nossa primeira relação de Girard, né, vai ser x1 mais x2 mais x3, etc., até o xn, né. Nesse caso aqui, essa equação, ela possui n raízes. Tudo bem? Bom, pessoal, e nesse caso aqui, a soma das raízes x1 mais x2 mais x3 vai ser dado, então, aqui pelo segundo coeficiente, né, de maior grau, tá? Então, veja, essa equação é de grau n, o segundo termo aqui é n menos 1, tudo bem? Então, esse coeficiente, an menos 1, dividido pelo termo de maior grau, que nesse caso é o an, né, o coeficiente do termo de maior grau, tá? Sempre com o sinal negativo iniciando aqui, pessoal. Depois, temos o produto das raízes, tá? Que vai ser x1 vezes x2 vezes x3 até o xn. E ele vai ser a divisão, pessoal, do último termo aqui, do termo independente, A0, tá? Tá aqui o A0, dividido pelo AN, tá? Então, todos eles são sempre divididos pelo coeficiente do termo de maior grau. Nesse caso aqui, pessoal, esse menos 1 elevado a n é para identificar aqui, então, o sinal desse elemento. Então, por exemplo, se a equação for de grau 2, esse último termo aqui, pessoal, que é o produto das raízes, vai ser menos 1 ao quadrado, né, que multiplica A0 sobre AN. Portanto, temos aqui menos 1 ao quadrado 1, temos A0 sobre AN. Então, é um termo positivo. Se a equação for de grau 3, então temos aqui menos 1 na terceira vezes A0 sobre AN, certo? Menos 1 na terceira é menos 1, então temos aqui um termo negativo, tá? Então, o resultado do produto das raízes de uma equação, pessoal, vai depender, então, do grau ali, se esse resultado é positivo ou negativo. Tudo bem? Tranquilo? E ainda temos aqui, pessoal, as relações, né, que envolvem a soma dos produtos das raízes, tá? Então, nós vamos ter o produto de 2 a 2, tá? x1, x2, mais x1, x3, mais x1, x4, etc, etc, x1, xn, tá? Depois, x2, x3, x2, x4 e assim por diante, pessoal. Todas as combinações 2 a 2 dessas raízes, então vai ser o próximo termo ali, an-2, ou seja, o terceiro termo de maior grau, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, percebe? E é assim que funciona, pessoal. O primeiro elemento aqui é sempre negativo, depois esse segundo termo aqui é positivo, o próximo vai ser negativo, tá? Então, o próximo quem que é? O AN-3 dividido por AN, tudo bem? Então, vai ser a soma dos produtos dessas raízes 3 a 3. Então, ó, x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, mais etc, tá? Então, vai ser esse resultado. E assim por diante, pessoal, até todas as combinações possíveis. Então, o que você tem que perceber aqui nessas relações de Girard, pessoal? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma equação, vamos pensar aqui uma equação do quarto grau, ax na quarta mais bx na terceira mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a zero. Bom, pessoal, essa equação ela é de grau 4, então ela tem que ter 4 relações de Girard, tá? Então, a primeira relação de Girard, pessoal, é a soma dessas raízes. x1 mais x2 mais x3 mais x4 vai ser igual a menos b sobre a, tudo bem? Depois, pessoal, o próximo elemento vai ser positivo, o resultado. Temos aqui x1, x2 mais x1, x3 mais x1, x4 mais x2, x3 mais x2, x4 mais x3, x4. Tudo bem? Então, são as combinações 2 a 2. Temos como resultado dessa expressão o C sobre A, positivo, tá? Então, comecei com negativo, o próximo cara vai ser positivo. Seguindo aqui, pessoal, agora temos as combinações 3 a 3, tá? Então, temos aqui x1, x2, x3
mais x1, x2, x4, mais etc, né, pessoal? Até todos os elementos ali, x2, x3, x4, tá? Então, vamos ter vários elementos aqui. E quem que é o resultado disso, pessoal? Vai ser o D sobre A, negativo, tudo bem? E por fim, pessoal, a quarta relação nesse caso vai ser x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 igual a E sobre A, positivo, tá, pessoal? Então, fica alternando o sinal nessas relações aí, sempre começando aqui a soma dessas raízes, né, sendo o resultado dessa soma negativa aqui, menos B sobre A. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, então vamos resolver um exemplo para aplicar essas relações de Girard. Bom, pessoal, então, nesse exemplo, suponha que você tem aqui o polinômio p de x igual a 2x na quarta, mais 3x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 5x mais 6, tá? E eu quero saber, então, a soma e o produto das raízes. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, então nesse polinômio vamos ter aqui 4 relações de Girard possíveis, certo? Então, a primeira vai ser a soma das raízes. x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a menos b sobre a. Tudo bem? Quem que é o b? É o 3. Então, temos aqui menos 3 sobre a, que é 2. Então, menos 3 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Quem que é o produto, pessoal? É x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4, que vai ser, então, o termo independente, 6 sobre o 2, tá? Então, 6 sobre 2. Pergunta, pessoal, nesse caso é positivo ou negativo, tá? 6 dividido por 2 é 3. Nesse caso é positivo, pessoal, tá? Porque lembrando, né, que eu tenho lá menos 1 elevado a n, tá? Que multiplica a 0 sobre a n, certo? Quem que é o A0, pessoal? É o termo independente. Quem que é o AN? É o termo de maior grau, né? O coeficiente no caso, certo? Então, menos 1 elevado à quarta, que é o caso aqui, é 1 positivo, tudo bem? Outra forma de você perceber esse sinal é o seguinte, pessoal. Nas relações de Girard aqui, você tem o seguinte, a soma das raízes, depois se você tem a soma dos produtos, de 2 a 2, então x1, x2, mais x1, x3, mais etc, tá? x3, x4, e nesse caso, pessoal, vai ser positivo 4 sobre 2, que nesse caso é 2, tá? Depois, pessoal, a terceira relação de Girard envolve a soma dos produtos 3 a 3, tá? Então, x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, mais etc, x2, x3, 3x4. Tudo bem, pessoal? E nesse caso vai ser 5 sobre 2, só que negativo, certo, pessoal? Então perceba aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, tá? Então o resultado aí desses sinais, pessoal, depende do grau, então, do polinômio, tudo bem? Mas a soma aqui, pessoal, sempre começa com o negativo aqui, tudo bem? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!